aí, gente. Esse é Vitor Gonçalves, assessor de investimentos aqui da Genial. Ele geralmente está aqui às segundas, como ontem foi o Papai Noel, então transferimos ele para hoje. Super obrigada, viu? Isso, sempre à disposição. Gente, o Vitor entende pra caramba de estruturados, mas é o seguinte, a gente tá vendo altas, é até difícil fazer título de renova máxima, que tá acontecendo com frequência, a gente tá ficando meio repetitivo. Na sua opinião, assim, vale a pena entrar agora que o Ibovespa tá toda hora renovando essas máximas? Olha, sempre quando a bolsa ela entra nessas máximas, eu fico com um pouquinho de medo, tá? Assim, o meu pensamento ele é um pouco parecido com o Motinho, acho que tem muita coisa boa ainda por vir, só que a gente tem que ser cauteloso. A gente sabe que o investidor, ele tem que ser um investidor de longo prazo para ele ter sucesso quando ele vai fazer a aplicação em qualquer tipo de ativo, seja de risco ou não. Então, assim, acho que a questão ali de você ser consistente nos aportes pode fazer muita diferença, até mesmo porque você vai estar diluído, então, pô, você já comprou com, falando de Vale que tá todo mundo falando, já comprou Vale a 63, 65, 70, então acaba ajustando ali teu preço médio, né? Eu diminuí bem a regularidade dos aportes que eu faço com essa última alta, confesso que hoje eu estou usando outros instrumentos para mim ter ali uma relação de risco um pouco mais melhor, digamos assim, mas eu acho que ainda dá para entrar, só que eu acho que é legal ser cauteloso, né? Então, buscar ativos ali que estão um pouco mais descontados, ativos que você acredita um pouco mais. Eu olho muito para o setor de commodities, então energia eu gosto bastante, Vale eu gosto bastante. Eu acho que são setores que ainda podem alavancar bastante. Então, acho que você ter esse cuidado no momento de entrada, visando o curto, vai refletir muito no futuro. Então, acho que é legal a gente ser cauteloso, esperar um pouquinho, de fato escolher um ativo ali que tem sentido para você e aí sim acabar entrando. Acho que ainda tem possibilidade, mas tem que tomar cuidado. Vitor, com a bolsa atingindo esses recordes todos, né, nominal, como os meninos estão falando, qual que é a sua abordagem, qual que é a sua dica para poder maximizar os ganhos nesse contexto? Vamos lá, dá pra gente mostrar uma operação na prática. Para o pessoal ver. Dá para compartilhar a tela? Dá para... Aí, pronto. Ó, legal. Esse aqui eu peguei um gráfico de Vale, só para sensibilizar um pouco melhor. Olha como é que ela veio aqui, ó, numa lateralização, ó. Ela ficou mantendo ali entre 60 e 68, navegando por esse preço, e agora ela deu uma destoada. Subiu bem aqui nesses últimos períodos, ó, quase 11% ali olhando de outubro para frente. Esse papel em específico eu acho que ainda tem espaço. Quando eu olho um período um pouco maior, ó, vê como é que ela bateu várias vezes de novo na região dos 90. Então, o meu alvo, olhando eu, Vitor, na pessoa física, tá? É esse aqui, é nessa faixa aqui de R$90, onde eu estou buscando ganhar dinheiro. E o que eu estou fazendo para mim ter um controle gerencial de risco melhor? Em vez de entrar comprado no papel, onde, pô, posso estar errado aqui, o papel voltar ou acabar perdendo dinheiro, eu opto por fazer isso através de instrumentos derivativos, que é uma coisa que eu gosto bastante. Então, vou mostrar aqui um exemplo com vocês de uma operação que a gente está fazendo. Isso não é de hoje, tá? A gente está fazendo isso aqui desde outubro, com Vale, com Taesa, com papéis aí desses segmentos que a gente acredita no potencial de alta. Então, como vocês já sabem aqui, ó, estou usando o Profit, que é uma ferramenta que todos os investidores da Genial podem utilizar. Ativando o RLP ali, tem acesso à ferramenta de forma gratuita, tem que, enfim, rodar um mini contrato de índice dólar mês, mas você consegue ter essa ferramenta aqui. Dentro desse módulo de opções, a gente começa a brincar um pouquinho. Então, vou montar uma operação ali um pouquinho mais simples, só para contextualizar. Aqui eu tenho dois lados, né, as calls e as puts. As calls te dão o direito de comprar o papel a um determinado preço. Então, vou pegar aqui e tirar de exemplo. Esse call aqui de R$ 76,82, ele te dá o direito de comprar essa ação nesse preço. Então, se ela for para R$ 100, eu tenho o direito de comprar a R$ 76,82. Então, é um tipo de operação que a gente faz quando a gente está com viés um pouco maior de alta. E aí a gente consegue trabalhar isso aqui, né? Para você ter esse direito, você paga um prêmio. Um prêmio, neste caso, de R$ 2,00. Então, para ter o direito de comprar 76, você paga R$ 2,00. Nessas operações, onde eu viso ali ter um controle de risco e gastar pouco dinheiro, eu tento comprar um intervalo, um pedacinho dessa alta, para caso ela suba, eu compartilhe bastante coisa, enfim, consiga ganhar bastante dinheiro. Então, vou dar um exemplo aqui, ó. Se eu pegar aqui de R$ 76 até R$ 79, por exemplo, uma alta aqui de 3,47%, eu estou comprando essa faixa de intervalo para compartilhar 100% dessa alta de Vale. Então, em vez de eu comprar 100 ações, eu compro esta operação. 100 ações de Vale, eu vou gastar R$ 7.600, aproximadamente. Essa operação eu vou pegar a mesma alta gastando R$ 109. Então, se o papel subir e chegar ali no 79 ou ultrapassar, eu ganhei essa faixa de intervalo. Se o papel cair, eu perdi esses R$ 109, que foi o prêmio que eu investi. Então, por isso que você tem um controle gerencial de risco bem bacana, porque o máximo que você pode perder é o que você colocou. E assim, eu não tenho que investir 7, 14, 20, 50 mil reais. Eu invisto muito pouco para poder surfar a mesma onda.
Então eu prefiro seguir desta forma para mim poder alavancar meus resultados, maximizar ali os meus retornos e ter um controle de risco um pouco maior, porque a bolsa, enfim, está nas máximas históricas, então eu prefiro me precaver um pouco. E se eu perder, perdi R$100, ok, tá tudo bem, os juros da renda fixa da carteira vai pagar e bola para frente. Eu acho que é melhor do que eu estar posicionado no papel e o papel às vezes voltar demais e eu ter um prejuízo muito maior. O que é bacana dessa operação, você pode fazer para vários vencimentos, né? Então eu estou olhando aqui vencimento de janeiro, que é onde eu acredito que vai ter um pico um pouco maior. Acho que para fevereiro, enfim, acredito que a bolsa pode ser que recue um pouquinho, pessoal realizando lucro e etc. Mas você pode manejar para onde você quiser. Fazer para 2 meses, 3 meses, 4 meses e assim por diante. Isso aqui foi um exemplo, tá, de uma operação que a gente pode fazer. Mas dá para traçar N outras, tá? Ou usando instrumentos de derivativos de home broker mesmo, operações listadas. Ou se você quiser, a Genial também tem operações prontas. A gente tem operações de turbo, que a gente chama. Tudo que o papel subir, você ganha vezes 2. Então você consegue se alavancar de uma maneira um pouquinho mais segura, digamos assim. Mas isso a gente pode falar ali, enfim, em outros momentos. Se precisarem de ajuda, já sempre deixo meus contatos aí, é só chamar, que a gente monta aí junto com vocês. Agora, o Vitor, para a gente encerrar, o Alexandre mandou a pergunta para mim, mas como eu estou com o assessor de investimentos aqui do meu lado, meus amigos, ele é mais especializado em derivativos, mas ele sabe responder várias outras coisas também. Então, vou passar para você a pergunta. Ele diz o seguinte, por que investir no CDB 100% CDI da Genial se posso investir no Tesouro Selic? A Genial não poderia pagar um prêmio maior em seu CDB, 110% do CDI? Vamos lá. Existem algumas diferenças entre o CDB de liquidez diária, e a LFT, o Tesouro Selic. Primeira coisa delas, o Tesouro Selic, que você compra direto lá no Tesouro Direto, você vai pagar uma taxa de custódia desse título. Então você vai pagar lá anualmente 0,25% em cima do valor que você tem. Então essa despesa já começa a equilibrar um pouquinho os pagamentos tanto de um quanto de outro, tá? O Tesouro Selic, ele tende a pagar um pouquinho a mais e ele tem um nível de segurança maior porque eu estou falando de risco soberano. Por que fazer um, por que não fazer outro? Vamos lá. Tesouro Selic, você tem alguns impactos. Você compra ele para um vencimento determinado e você sai, se você precisar ali fazer algum tipo de resgate, na marcação a mercado. Então, o título que paga Selic, ele não paga só Selic. Ele paga Selic mais um pedacinho. 0,1, 0,16, é Selic mais uma taxinha ali embutido, ou então às vezes um deságiozinho, dependendo de como é que está o mercado. Então você pode ter um problema no momento do resgate. Você tem a liquidez diária? Tem. Se resgatei hoje ali, até meio-dia, consigo desse dinheiro hoje? Consigo. Só que você vai sair nas condições de mercado. Então, se naquele dia o CDB estava negociado numa taxa maior do que a que você comprou, você vai ter um deságio, você vai ter um pequeno pênalti. Então isso é uma coisa que eu acho que vale a pena equilibrar, tá? Quando você usa um, quando você usa outro. O CDB, aplicação até R$250 mil, você tem FGC, Genial, uma instituição sólida, então você não tem aquela dor de cabeça. Mas, por exemplo, eu quero fazer algumas operações específicas usando Tesouro Direto como garantia, usando CDB de garantia. Tesouro Direto é melhor porque a B3 aceita com mais facilidade, diferente de alguns CDBs que a gente não consegue aceitar. Então, dependendo do perfil do investidor e o que ele quer fazer, vale a pena um ou outro. Vou usar como reserva de emergência, eu recomendo CDB para o meu investidor, porque ele vai sair na curva do papel, ou seja, ele vai ganhar rentabilidade até aquele dia, zero dor de cabeça, zero diferença, e o Tesouro Direto eu coloco para aquele investidor que quer resgatar num período futuro, em 25, em 26, que aí ele já tem uma data mais programada, digamos assim. Numa eventual emergência ele pode resgatar? Pode, só que aí ele pode ter um tipo de pênalti, alguma coisinha pequena, mais sutil, que vai interferir na rentabilidade. Quanto aos produtos, se a ideia é retorno financeiro, a gente tem outras coisas que podem agregar. A gente tem LCIs, LCAs, pagando 96%, 95% de CDI. Então você tem um ganho, né, na parte ali de imposto muito melhor do que a de um CDB. Você tem fundos de investimento DI que tendem a pagar mais do que CDBs, do que LFTs. Então você tem outros caminhos para trabalhar ali com a tua reserva de emergência. Então, se você precisar de liquidez no D0, tem alternativas, no meu ponto de vista, melhores que o CDB e melhores do que a LFT. Os fundos DI eu acho que são melhores. Você tem fundos high grade, que são crédito privado ali, né, de baixo risco, liquidez em D+1, que já costuma atender e geralmente paga 10%, 12% a mais do que um CDB ou uma LFT. Agora, se você quiser operar com renda variável, por exemplo, aí o melhor caminho mesmo é LFT, tá? Mas aí é muito validar, entender direito ali o investidor, porque no geral ninguém sabe essas diferenças, só sabe quando resgata, né? Você fala, mas eu tinha lá R$1 milhão, estou resgatando 10 mil a menos. A marcação a mercado infringindo ali. Então acho que é esse tipo de cuidado que a gente tem que ter, tá?
Perfeito. Seu tchauzinho. Muito obrigado, gente. Tchau, tchau. Se vocês precisarem de mim, tô sempre à disposição. Meu e-mail é victor.gonçalves@genial.com.vc. Só me mandar um e-mail por lá. Tô à disposição aí para renda fixa, variável, fundo, o que vocês precisarem aí, tô disponível. Repete o e-mail. victor.gonçalves@genial.com.vc. Maravilha. Semana que vem você volta? Volto sim.